Livro de Apocalipse, capítulo 2. Hoje nós vamos falar do versículo 12 ao 17. Nós vamos falar sobre a terceira carta à igreja de Pérgamo. E a palavra de Deus fala assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na qual pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluias. Bom, quando ele fala aqui sobre a doutrina de Satanás, né? Sobre o trono de Satanás. Isso pode significar um lugar onde a influência de Satanás e o mal estavam sobremaneira multiplicados, pois Pérgamo era um centro de adoração ao Império Romano. Balaão foi um falso profeta que vendeu seus serviços a um rei pagão e que o aconselhou a seduzir Israel a comprometer sua fé por meio da idolatria e imoralidade. Livro de Números 22 fala sobre isso, livro de Números, capítulo 25. Também Números 31 fala, e 2 Pedro também, capítulo 2, fala sobre isso. Já a doutrina de Balaão refere-se, portanto, a mestres e pregadores corruptos que, em Pérgamo, levavam suas congregações à transigência fatal com a imoralidade, o mundanismo e as falsas ideologias, contudo por amor à promoção pessoal ou vantagem financeira. E segundo parece, a igreja em Pérgamo tinha mestres que ensinavam a ser a fé salvífica em Cristo compatível com a prática da imoralidade. Bom, um chefe de Estado africano, em visita a outro país, ao começar o discurso do anfitrião, ordenou ao intérprete: não é preciso traduzir nenhuma palavra até quando ele disser mas. Desse ponto em diante, traduza-me tudo. Podemos bem imaginar as cobras e lagartos ensacados nesse mas. No dia a dia, ouvimos vários mas. Fulano sempre está na igreja, mas no trato com a família. Ou está sempre com a Bíblia debaixo do braço, mas nos seus negócios. De fato, nenhum de nós escapa dos mas que mancham nossa vida, ameaçam nossa fé e desnudam nossas incoerências mais terríveis e desgastantes. Tais ressalvas podem ser feitas até mesmo em relação a igrejas que suportam perseguições mortais, como a de Pérgamo, que teve um de seus membros, Antipas, martirizado por causa da fé em Cristo. Uma igreja que chega a esse ponto não poderia sofrer pela nossa forma de analisar os fatos nenhuma ressalva. Todavia, ela tolerou a prostituição e nada fez contra cultos estranhos. Observando hoje a cristandade, concluímos que as virtudes e ressalvas de Pérgamo são mais que atuais. Segundo alguns, nunca houve tantos mártires quanto no século XX. Por outro lado,
Nunca houve também tanta complacência com práticas e crenças, as mais estapafúrdias no seio da igreja, como se elas fossem expressões legítimas da própria fé cristã. Não se quer naturalmente a rancorosa intolerância de épocas passadas, mas apenas a fidelidade do nosso Deus, que em Jesus Cristo se tornou carne. Jesus, ele se opor a qualquer pessoa que na sua igreja favorecer uma atitude tolerante para com o pecado. Ele promete que batalhará contra os crentes mundanos, caso não se arrependam. Presta bastante atenção nisso, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 5 fala sobre isso e Gálatas 5 também fala sobre isso. Devemos prestar atenção às advertências do Espírito Santo. Ele continua a falar às 7 igrejas da Ásia e nos ordena vencer o pecado no mundo e nos proíbe tolerar a imoralidade no nosso meio. Se não formos vitoriosos em nessa área crítica, seremos privados da presença de Deus. Olha como que isso está acontecendo. E eu sou muito censurada, eu sou muito criticada, eu sou muito julgada, porque tem muita coisa que eu não concordo, que eu não aceito, que eu não quero participar e nem quero que participe onde eu estiver. Tem práticas que eu não quero estar perto, eu não quero. E eu sou condenada por isso, eu sou julgada por isso. Mais uma vez eu digo, se nós não formos vitoriosos nessa área, nessas áreas críticas, seremos privados da presença de Deus e do poder do Espírito Santo, tornando dos inimigos do reino de Deus. Se por outro lado vencermos, receberemos o maná escondido da vida espiritual e uma pedra branca, que significa o triunfo da nossa fé sobre tudo quanto procura destruir nossa devoção a Cristo. Irmão, irmã, a igreja aceitou muita coisa, a igreja dormiu pelos mandamentos de Deus e acordou pelas coisas do mundo. Está na hora do povo despertar. Já estão proibindo as coisas de Deus. Já estão arrancando do nosso meio. E o Senhor se entristece com isso e nós somos responsáveis por isso. Ai, vamos orar. Soberano Deus, Santo e Eterno Pai, mais uma vez estamos aqui, Pai amado, Pai querido, te pedindo perdão, Pai. Dá-nos, ó Pai, a chance de nos arrependermos dos muitos mas que rompem a lisura da nossa vida contigo, transformando-os em permanentes e venturosos mas também. Em nome do teu Filho Jesus, Pai, nos ajuda a nos arrepender, Pai, dos muitos mas que colocamos na nossa historinha, na nossa vida. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém e amém.